Olá, boa noite a todos. Bem-vindo a mais um webinar da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea. Hoje nós falaremos sobre LMA, síndrome mielodisplásica e mieloma múltiplo, doenças oncohematológicas em tempos de Covid-19. Como manejar o paciente em programas de transplante de medula óssea, quando aguardar e quando transplantar. Esse webinar ele é organizado pela SBTMO e conta com o apoio educacional da Takeda. Hoje, para conversar conosco, nós contamos com 3 palestrantes. O primeiro deles é o Dr. Nelson Hammerschlag, presidente da SBTMO, hematologista e pesquisador, preceptor do Programa de Residência Médica de TMO do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Ele também é coordenador do Centro de Hematologia e TMO do Hospital Israelita Albert Einstein. Temos também o Dr. Fernando Barroso, que é diretor da SBTMO, hematologista, chefe da equipe de transplante do Hospital Universitário Walter Cantídio, da Universidade Federal do Ceará. Ele é professor de transplante de medula óssea da UFC e coordena a residência médica de hematologia e TMO do Hospital Universitário Walter Cantídio. Contamos também com a presença do Dr. Ângelo Maiolino, que é membro da SBTMO, hematologista, professor de hematologia do Departamento de Clínica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordena os comitês de mieloma múltiplo e de acesso a medicamentos da ABHH, a Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular. Antes de começarmos nosso webinar, alguns avisos. No site da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea é possível encontrar recomendações, pareceres e estudos, além dos vídeos de webinars que temos gravado e realizado na página especial de Covid e TMO. Também queremos convidá-los a participarem do Congresso da SBTMO, que este ano ocorrerá de 26 a 30 de outubro. Nossas inscrições já estão abertas e em breve nós compartilharemos mais detalhes sobre como será a dinâmica desta nossa atividade neste ano. Queremos aproveitar a todos para convidá-los para na próxima semana, também na terça-feira, dia 30 de junho, às 11 da manhã, para participarem do próximo webinar, que tratará sobre os serviços brasileiros e europeus. O que cada serviço tem aprendido na prática nesse período de pandemia? Contaremos com a presença do professor Dr. Nicolas Kruger, que é do IBMT, com o Dr. Fernando Barroso e da infectologista Clarice Machado. Agora eu quero chamar o Dr. Nelson Hammerschlag para iniciar as nossas atividades e desejo a todos um ótimo webinar. Olá. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Para nós, da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, é um privilégio poder contar hoje com os palestrantes que hoje vão abrilhantar aqui, como já foi citado o nosso querido Fernando e o nosso querido Ângelo. E também eu queria agradecer a todos que têm prestigiado a Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea. Eu acho que nós, hematologistas, hemoterapeutas, transplantadores de medula óssea, estamos vivendo uma fase, apesar de difícil por causa da Covid, uma fase extremamente importante na nossa união como especialistas, no fortalecimento das nossas sociedades, tanto a Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, quanto a SBTMO, que vem mostrando sempre, não é, uma presença marcante em todos os assuntos que têm a ver com as nossas especialidades e essa epidemia da Covid. Bom, para vocês terem uma ideia como essa epidemia da Covid é importante, eu mesmo sou um convidado. Eu preferia ser um convidado, mas não houve convite e também estou aqui sofrendo um pouquinho com essa história. Então, eu não só estou falando como palestrante, como paciente. Interessante que eu já tinha vivido isso também com hemocromatose, eu também tenho essa alteração genética. E quando os pacientes me procuravam no consultório com hemocromatose, sempre falava, olha, você procurou o médico certo,
porque além de eu trabalhar nessa especialidade, eu tenho a mesma coisa que você. Infelizmente, com o Covid, a gente não fala com a mesma vontade, que a gente tem a mesma coisa que ninguém. Infelizmente, é uma doença que vem afetando todos nós de uma maneira muito importante e principalmente aqueles que se tornam mais graves, principalmente as pessoas de grupo de risco, que são exatamente aqueles pacientes que nós tratamos, pacientes de transplante, pacientes de leucemias, linfoma, mieloma, mielodisplasia, idosos, diabéticos, cardíacos. Então, realmente, acho que é muito importante esse tipo de reunião para a gente colocar aquilo que a gente vai aprendendo no dia a dia, porque o aprendizado é todo dia, né? Eu estava aqui preparando a minha apresentação e, obviamente, eu utilizei parte de coisas que eu já tinha apresentado em outras vezes, né? Mas fiquei impressionado com a quantidade de outras coisas que apareceram no período curto de uma semana, 10 dias, né? Onde você acaba mudando a sua apresentação em função de novos dados. Então, as coisas estão andando muito rápido. Então, não querendo tomar muito tempo de vocês, eu vou passar a apresentar sobre leucemia mieloide aguda, para já aproveitar a minha presença no pódio. E o que nós vamos falar é sobre leucemia mieloide aguda e a Covid-19. Então, acho que tem uma coisa em comum com a questão da LMA e com a Covid-19, né? A primeira é que existe uma maior frequência da LMA em idosos. E, infelizmente, idosos também é um grupo de risco da Covid. Então, na verdade, quer dizer, mesmo se a gente considerar um idoso fit, como essa senhora, ela corre risco, se tiver leucemia mieloide aguda, 2 vezes. Doutor, com licença, só o senhor compartilhar a tela. A gente não viu a senhora. Você não conseguiu compartilhar? Não, ainda não compartilhou. Assim a gente pode ver com o senhor a senhora. Desculpa, então é porque a tela já estava aqui, mas é fácil. Eu faço isso já. Desculpa, obrigado por avisar. Imagina. Tá? Então, a apresentação de slide. O que eu queria aqui mostrar para vocês é que LMA e Covid têm algo em comum, que é exatamente essa questão da maior frequência da LMA em idosos. Nós sabemos que a idade mediana da leucemia mieloide aguda é em torno dos 65 anos, e também esses pacientes pertencem a um grupo de risco de ter uma doença mais grave, como a Covid. Existem ainda poucos trabalhos publicados com relação a doenças hematológicas e Covid. Eu trouxe, então, esse trabalho, que é um trabalho publicado pelos chineses, que mostra uma comparação entre câncer e não câncer, né? Em que a gente observa, nesse estudo, que a taxa de mortalidade e ir para uma terapia intensiva, o paciente se tornar crítico e ter ventilação invasiva, é maior entre os pacientes de câncer. E isso pode ser visto aqui nesse gráfico, que é um gráfico dinâmico, que vê exatamente, quer dizer, quanto mais gordo o gráfico, maior o risco de todas essas situações que eu citei anteriormente. Interessante é que agora o grupo do MD Anderson, junto com 17 centros no mundo inteiro, inclusive o nosso, por uma questão de proximidade com eles, nós pretendemos juntar 1.000 pacientes, mas conseguimos até agora, numa análise inicial, 571 pacientes incluídos, sendo uma comparação entre pacientes com câncer e não câncer. Esse trabalho é diferente do anterior, porque o anterior, os pacientes sem câncer eram profissionais da área de saúde,
não é? Então, tinha um viés, porque eram pessoas mais jovens, geralmente, né, que trabalham na ativa na área da saúde. Enquanto nesse estudo aqui, capitaneado pelo M.D. Anderson, é realmente entre pacientes de câncer e pacientes sem câncer nessas instituições. Então, o que a gente viu é que os pacientes com câncer têm, mais provavelmente, alterações obstrutivas pulmonares e recebem esteroides, mas eles têm, por uma razão que a gente não entendeu bem, menos sintomas da COVID do que aqueles pacientes que eram não câncer. Então, essa diferença foi estatisticamente significativa. A taxa de pneumonia com hipóxia e ventilação não invasiva e ventilação mecânica, nesse estudo, foi similar em todos os grupos, quer dizer, foi diferente do estudo chinês. A admissão hospitalar foi significantemente maior nos pacientes que não tinham câncer, né? E o que a gente imaginou nisso aqui como uma possível explicação é exatamente pelo medo que os hematologistas e os cancerologistas têm de trazer os seus pacientes para dentro das áreas hospitalares pelo risco de infecção dentro do hospital. Então, há quase que um cuidado maior entre os profissionais da área em não trazerem os pacientes. Isso tanto é verdade, e se vocês olharem o movimento de todos os hospitais de câncer no Brasil e no mundo, todo mundo está querendo uma retomada. Por que a retomada? Porque está todo mundo falindo. Quer dizer, na verdade, a grande questão que se coloca, e que é verdade também, é que o paciente acaba chegando com a doença mais avançada no hospital, isso é verdade, mas existe também uma questão econômica por trás disso, aonde essas clínicas de oncologia e hospitais querem voltar a ter o seu movimento normal, porque os hospitais estão em condições deficitárias com relação ao tratamento. Então, existem as duas coisas, né? Com relação a usar, por outro lado, com relação a usar terapias, obviamente, Remdesivir nós não temos no Brasil, mas a gente utiliza alguns imunomoduladores e plasma de convalescente aqui no Brasil. Eles têm sido mais utilizados nos pacientes com câncer do que aqueles não com câncer, que também é relativamente óbvio, porque a gente tem mais medo que nossos pacientes tenham um curso mais grave. E, finalmente, se concluiu, que foi a principal conclusão do estudo, que a mortalidade associada ao COVID é maior realmente nos pacientes com câncer. Então, isso aqui, só para vocês verem, esse estudo acabou de fechar agora em junho. Quer dizer, então, é a rapidez com que as coisas mudam. A mesma coisa, esse estudo que foi publicado este mês também, do grupo italiano, e que é o único estudo que tem na literatura que conseguiu reunir um número significativo de pacientes com leucemia mieloide aguda. Então, vocês veem aqui que eles reuniram 10 pacientes, né? Aqui estão as características dos pacientes, se eles são de mais risco ou menos risco, e que fase estão as doenças, os sintomas na admissão, se foi utilizado antiviral ou não para esses pacientes, mas a coisa mais importante de se ver aqui é que 50% dos pacientes morreram, né? Então, teoricamente, se isso for verdade, há uma mortalidade de 50% daqueles pacientes com leucemia mieloide aguda. Então, como é que nós temos que tratar os nossos pacientes com LMA? Esse é um outro problema, né? Então, em primeiro lugar, esse aqui são as recomendações que tem da Associação Americana de Hematologia, que se baseou numa reunião de experts, né? E que estabeleceu que leucemia mieloide aguda é uma doença agressiva e, portanto, ela deve ser tratada assim que diagnosticada, ela não pode esperar. A indução é com 3+7 ou equivalente, deve ser iniciada. Venetoclax e hipometilantes é sempre a opção para pacientes que não têm condições de receber quimioterapia, como idosos frágeis e portadores de comorbidades. Não existe consenso
em tratar pacientes em regime ambulatorial ou internado, mas, aparentemente, pelo menos para aqueles que recebem quimioterapia, o ambiente internado parece ser mais seguro. E, sem dúvida alguma, na leucemia pró-mielocítica aguda, tratar preferentemente com atreato, sempre que possível, porque é um tratamento muito menos agressivo e que pode ser feito, inclusive, grande parte desse tratamento com o paciente fora do hospital. É lógico que os pacientes de alto risco, a gente tem que usar algo mais. Bom, esse slide eu sempre mostro nas minhas aulas de leucemia mieloide aguda, né? Porque é quase... você fica inconformado, né? Quer dizer, você tem um tratamento que foi publicado em 1973, né? Quer dizer, temos 47 anos de 3+7, e até hoje ainda usamos 3+7, mas na grande maioria dos casos, né? Agora, após as altas doses, o acompanhamento pode ser feito nos nossos pacientes e com exames domiciliares e acompanhar os pacientes por telemedicina. Usamos antibióticos microbianos, antimicrobianos profiláticos, né? E na consolidação se recomenda diminuir o número de ciclos e se recomenda utilizar, ao invés da dose de 3 gramas por metro quadrado, utilizar a dose de 1,5 grama por metro quadrado, uma vez que esse estudo foi publicado mostrando que isso não tem grande diferença. O transplante alogênico das células hematopoéticas deve ser limitado às instituições que tenham disponibilidade de unidades de terapia intensiva, estoque de componentes de sangue e condições para criopreservar as células doadoras antes do início do condicionamento. Quer dizer, nós não podemos fazer transplante com a medula fresca sob o risco de, eventualmente, o indivíduo estar condicionado e o doador adquirir COVID. Deve-se testar os pacientes antes da consolidação e sempre que retornarem após a alta para tratamento das suas complicações. As consolidações devem ser consideradas cuidadosamente, mas o benefício potencial deve ser pesado contra as dificuldades do paciente devido à prolongada permanência hospitalar e à escassez de produtos de sangue. Uma coisa muito importante, principalmente para aqueles que são adeptos do uso da cloroquina, né, é a questão da interação medicamentosa, né? Então, o venetoclax e outros remédios, como os inibidores de FLT3, nós temos que tomar muito cuidado, porque esses pacientes podem ter alterações do intervalo QT e terem problemas cardíacos importantes. Os fatores de crescimento podem ter um papel e devem ter um papel na diminuição da neutropenia febril. O uso de antifibrinolíticos deve ser incentivado nos pacientes para diminuir a necessidade de plaquetas. E nós proibimos, e devem ser proibidas, segundo esse grupo, todas as visitas hospitalares, e no caso de haver algum acompanhante, esses devem ser testados para COVID e se limitarem ao quarto do paciente. Bom, eu quero falar rapidamente como é que nós fazemos na nossa instituição. Então, a primeira coisa é que COVID é diferente do que nós estamos habituados. Então, é muito importante os registros. Nós temos um registro de casos hematológicos na nossa instituição e o Márcio Nutti se juntou com o Leonardo e estão juntando casos de doenças hematológicas em geral, num trabalho junto com a BHH e Sociedade Brasileira de Transplante. E o Fernando também tem um registro onde ele está juntando os casos de mielodisplasia, né? Como é que a gente manuseia a LMA na época do COVID? Eu vou mostrar para vocês. Não temos nenhum tratamento antiviral que nós utilizamos na nossa instituição. Os pacientes nós temos visto uma deterioração clínica rápida nos nossos pacientes, uma rápida evolução para insuficiência de múltiplos órgãos, e muitas vezes nós precisamos de um suporte completo, imediato de UTI, e muitos pacientes demoram para estabilização clínica. Esse é o nosso registro interno,
Nós, felizmente, até agora só perdemos um paciente hematológico, foi um transplante, um paciente com LLC, síndrome de Richter, que fez um transplante halogênico, foi para casa e o irmão com Covid foi visitar, apesar da gente ter orientado 500 vezes que ele deveria permanecer sozinho. A outra coisa interessante é que nós temos duas crianças, uma com SCID e uma com LMA, essa com LMA, inclusive com quadro pulmonar, um BUP importante, que tiveram Covid e não pareceu que era com elas. Então, aparentemente, criança tem realmente uma proteção maior. Nós, inclusive, mandamos uma carta para o Bone Marrow Transplantation, eu espero que eles aprovem. E aqui, como é que nós temos manuseado? Então, a gente faz citogenética, alterações moleculares, como todo mundo, a gente faz citometria de fluxo, né? E avalia o prognóstico, até para ver se vai fazer alotransplante em primeira remissão. Temos usado, como eu falei, atriato preferentemente. Nos pacientes que são CBF, a gente tem preferido a utilização do FLAG-IDA no lugar do 3+7. Existem alguns indícios de que FLAG-IDA, principalmente nos Estados Unidos, usando o Milotarg junto, tem resultados melhor que o 3+7. Então, para aqueles inconformados com 3+7, pelo menos nesses casos, vocês podem utilizar uma alternativa. E nos pacientes jovens, ou mesmo idosos, fit, com bom prognóstico, você tem a opção da utilização de altas doses de Ara-C com ou sem ida na indução, mas os trabalhos de literatura mostraram que isso só trouxe diferença nos jovens. Nos idosos, não houve diferença entre 3+7 e utilização de altas doses. E, obviamente, nos idosos, nós utilizamos hipometilante ou Ara-C subcutâneo com ou sem venetoclax. Aqui está o nosso chart. Quando nós temos um paciente, ele é internado no quarto, impressão negativa, a instituição bota ele em precaução aérea, assim que ele interna, independentemente do que ele tenha, se ele tem Covid ou não. Colhemos o PCR para Covid, e se ele dá positivo, ele vai para uma unidade especial de Covid, nós chamamos de covidário, e se ele tem o resultado negativo, ele segue, então, o seu tratamento na unidade, e ele repete um novo Covid depois de 48 horas. Né? A mesma coisa nós fazemos, é a mesma coisa, não vou repetir, para transplante de medula óssea, quer dizer, o paciente é sempre testado antes da internação, né? E quando o paciente desenvolve sintomas durante a internação, o Fernando acho que vai falar com vocês sobre isso, porque ele estava contando da experiência que, infelizmente, ele está tendo com alguns pacientes, a gente rapidamente institui precaução aérea de contato, põe na pressão negativa e transferimos para os leitos específicos fora da unidade de hematologia e fora da unidade de transplante de medula óssea. Os tratamentos, como eu falei, é só cuidados gerais, suporte respiratório, e esses são os estudos clínicos que estão correndo na nossa instituição. O estudo da cloroquina com azitromicina está em análise final. Esse estudo juntou 5 instituições de São Paulo, chamada Coalizão, principalmente o Einstein, o Sírio-Libanês, a Beneficência Portuguesa, o HCOR e outros hospitais. E nós conseguimos incluir mais de 1.000 pacientes nesse protocolo. É um estudo randomizado, vai ser a primeira publicação de um estudo randomizado. Nós estamos ansiosos para ver isso aqui. Já tem, inclusive, o pessoal que são os investigadores já têm uma negociação com uma boa revista. Nós temos um estudo com corticoides. Esse estudo está sendo um problema para incluir, porque os médicos têm usado corticoide nos pacientes graves, mesmo antes da publicação da dexametasona, porque parece que faz diferença. Então, a gente não consegue paciente virgem para poder incluir no estudo, que é um estudo randomizado. Temos 2 estudos com tocilizumab, um fase 2 e um fase 3, um estudo com anticoagulantes, plasma de convalescentes e células mesenquimais. E aqui, rapidamente, para mostrar que corticoide realmente parece que funciona. A outra coisa importante é a utilização de anticoagulantes por causa do aumento do dímero D. Vocês veem aqui a questão da heparina, a questão aqui da
desses pacientes, inclusive o papel do defibrotide, que alguns têm defendido, e a tempestade de citoquinas e utilização de medicamentos como o tocilizumab, o anakinra, que é a anti-interleucina 1, ou mesmo a inibição do JAK2. Né? E o que nós queremos é interromper esta fase inflamatória final aqui dos nossos pacientes. Então, em conclusão, pacientes com LMA apresentam potencialmente maior risco de complicações. Cada instituição deve montar seus mecanismos de segurança para os pacientes e seus colaboradores. Não se deve adiar ou modificar substancialmente o tratamento da LMA. Eu botei aqui que existem algumas nuances, é óbvio. A infecção pelo coronavírus pode desencadear uma doença complexa que implica em coagulopatia, com risco de macro e microtrombose, pneumonia, tempestade, citoquina, insuficiência renal, requerendo em alguns pacientes cuidados intensivos, e todas as terapêuticas que visam as consequências da infecção viral ou a própria infecção viral devem ser manuseadas em protocolos adequados de pesquisa, que é o que nós estamos fazendo na nossa instituição. Então, era isso que eu queria falar e obviamente, eu vou ficar aqui à disposição ao final para a discussão dos 3 temas. Muito obrigada, doutor Nelson. Doutor Fernando agora vai fazer a apresentação dele. Doutor, se o senhor quiser já dividir o slide conosco. E aproveito para lembrar a todos os participantes que podem ir mandando perguntas pelo chat aqui do programa, que ao final nós compartilharemos com os palestrantes que irão responder a todos, tá bom? Obrigado, boa noite. Queria agradecer a todos, em nome da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula, pela audiência e pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, não só na pandemia, mas ao longo de todos esses últimos anos. Eu vou mostrar um pouco das orientações que nós temos com relação à mielodisplasia, especificamente. Uma informação importante é que o tratamento dos pacientes com SMD de baixo risco deve continuar sendo conservador, deve ser mantido, inclusive o uso de estimulantes da eritropoese, como a eritropoetina, e mesmo, eventualmente, naqueles doentes neutropênicos, em que precisam de fator estimulante de colônia e granulócitos, eles devem ser mantidos. Isso foi um questionamento inicialmente muito feito, mas a gente viu ao longo desses últimos 90, 100 dias, isso pode ser mantido com segurança. Na mielodisplasia de alto risco, o tratamento com hipometilante na dose habitual deve ser feito, na dose preconizada, devendo ser mantido nos casos que já estavam usando, ou mesmo iniciado nos casos recém-diagnosticados. Nos pacientes com deleção do 5q-, em uso de lenalidomida, também a orientação é manter o tratamento, podendo ser discutido a suspensão caso esses indivíduos apresentem queixas respiratórias, pelo risco de pneumonite por hipersensibilidade. A indicação de transplante segue os mesmos critérios que são utilizados para as outras patologias. Caso haja urgência em fazê-lo, não deve ser postergado, e a gente tem respeitado as normas tanto da Sociedade Europeia Americana e as orientações da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea. E um critério que nós temos utilizado é a testagem tanto dos doadores como dos pacientes assintomáticos antes da realização do transplante. Eu queria mostrar um caso clínico que foi bem interessante, que foi incluído num projeto que nós denominamos dentro do Hospital Universitário, chamado Projeto COVID, que visa acompanhar todas as alterações hematológicas e de coagulação de pacientes com COVID, não só de pacientes hematológicos, mas de pacientes que entrassem na nossa instituição. Esse caso, especificamente, era um paciente hematológico, de 70 anos, masculino, que tinha tido diagnóstico de um SMD não classificável, porque era uma variante hipocelular. Ele realizou o transplante alaparentado em dezembro do ano passado,
foi condicionado com busulfan e fludarabina, condicionamento de intensidade reduzida, ele tinha 70 anos, o doador tinha sido masculino, a fonte tinha sido sangue periférico e tinha incompatibilidade ABO menor. Esse paciente estava, na ocasião, em uso de micofenolato e prednisona para prevenção de doença do enxerto, e ele tinha tido, de antecedentes, ele tinha desenvolvido uma microangiopatia, a razão pela qual foi suspensa a ciclosporina, e teve um quadro inicial que nós achamos que talvez pudesse ser uma doença do enxerto aguda de trato gastrointestinal, mas que aparentemente não se confirmou. E estava, na verdade, em desmame dessa prevenção. Estava em uso de aciclovir e Bactrim de forma profilática, e halopurinol, omeprazol e doxazocina para uma hipertrofia prostática benigna. No dia 4 de maio, ele iniciou um quadro gripal e de anosmia. Ele, então, no dia 9 de maio, procurou uma UPA por dispneia e foi internado nessa UPA por 9 dias. E o relatório de alta foi hipoxemia, está indo de alta saturando 95%. 20 dias depois, ou seja, teve a alta da UPA, ele nos procurou no ambulatório, a doutora Karine atendeu esse paciente e me telefonou dizendo que o paciente estava com um quadro de dor em região dorsal, já associado ao movimento, e dispneia aos pequenos esforços, mas que tinha uma taquipneia importante, com frequência respiratória de 28, e uma hipoxemia saturando entre 89 e 90. Eu, então, imediatamente disse a ela que a gente iria interná-lo em função e na unidade COVID. Nessa ocasião, nós ainda não tínhamos nenhum exame confirmatório, o PCR não tinha saído. Nós estávamos vivendo aqui em Fortaleza ainda um período muito intenso da pandemia, e nós tínhamos um certo delay no sentido da obtenção desses resultados. Mas a história clínica era muito sugestiva, o quadro era hipoxemia severa, e ele fez esse raio-x de tórax que mostrava uma hipersulfação dos pulmões, esse infiltrado intersticial com vidro fosco, um pinçamento do diafragma, e nós não tivemos nenhuma dúvida de que a gente deveria levá-lo para a unidade COVID. Na mesma ocasião, no mesmo dia, foi feita uma tomografia, tá? E essa tomografia mostrou opacidades em vidro fosco adjacentes, com um comprometimento maior que 50% da área total dos pulmões. E a conclusão, dentro do contexto do COVID, o conjunto de achados poderiam estar relacionado ao acometimento pulmonar, acentuado em evolução para uma pneumonia em organização, um BUP. Nessa ocasião, houve um questionamento se esse doente estava realmente fazendo BUP, ou, na verdade, ele estava fazendo BUP, e se estava associado à doença do enxerto crônica pulmonar. E nós ainda não tínhamos o resultado do PCR. Recebemos o resultado do PCR, para nossa surpresa, ele foi não detectável. Ele foi colhido no dia 9 de maio e só realizado no dia 11 de maio. Aqui a gente tem algumas considerações, principalmente do ponto de vista da análise, em termos de coleta, ou mesmo da demora um pouco da realização desse exame, no sentido da coleta, e só sido realizado dia 11 de maio. Entretanto, foi feito um teste rápido, tá? E esse teste rápido, IgG e IgM, foi reagente, e o quadro realmente era muito sugestivo. Ele recebeu alta no dia 5 de junho, com prednisona 40 miligramas, por um quadro, nessa ocasião, ele evoluiu muito bem, então nós achamos que, de fato, ele tinha feito uma complicação pulmonar pela COVID, e um quadro denominado de BUP-like, pós-COVID-19. Ele evoluiu assintomático, independente, fazendo suas atividades diárias, e tem voltado semanalmente ao nosso ambulatório, ainda com prednisona. A discussão foi manter a prednisona um tempo maior do que o habitual. Nós fomos procurar na literatura o que havia publicado com relação ao SARS-CoV-2 e o quadro de BUP, e não encontramos nenhuma publicação, exceto essa publicação de 2004, da Journal of Clinical Pathology,
em que em Hong Kong haviam sido relatados 7 casos de pacientes que tinham tido síndrome respiratória aguda severa, e dos quais 4 casos tinham tido BUP-like. E aqui, o que é interessante é que todos esses pacientes foram a óbito. Esses achados são achados de necrópsia e com os dados de anatomia patológica. Chama a atenção esse comprometimento subpleural, tá? Que a seta está mostrando, e essas alterações que pegam bronquíolos e pegam os espaços alveolares, com infiltrado celular em que predomina estiócitos nessa região onde tem esse asterisco. Diante disso, nós achamos que era um caso interessante de mostrar, e eu gostaria de saber se algum colega teve a oportunidade de ver caso semelhante. Continuando a nossa discussão, em cima do interesse que a gente vem tendo com a mielodisplasia e com alguns casos que nós passamos a acompanhar, houve a ideia de fazermos um questionário na América Latina para tentar entender o que acontecia com esses pacientes com mielodisplasia e se esses pacientes, de fato, estavam mais acometidos em função da sua faixa etária, em função de ter comorbidades. Chama a atenção, no material que o Nelson mostrou, a ausência total de paciente com mielodisplasia. E aí fica sempre um questionamento se isso de fato é real ou se há alguma subnotificação nesse processo. Então, esse questionário está em andamento. Eu estimulo que quem tem algum caso possa, é bastante simples, possa reportar, para que nós, ao final, ao término, nós possamos escrever um trabalho com esses dados, tá? E, inicialmente, esses dados preliminares demonstram que nós tivemos a resposta de 20 centros, tá? Dentre esses 20 centros, 37,5% deles haviam tido casos de mielodisplasia, participaram o Brasil, a Argentina e a Colômbia até agora. Colegas do Uruguai ainda não tiveram relato de nenhum caso, daí não é razão por qual ainda não participaram. E no Peru, Venezuela, eles estão começando a ter alguns casos, mas não tinham tido nenhum caso de mielodisplasia documentado. Desses 9 pacientes que eu vou reportar, os subtipos foram variados, com displasia em SMD com displasia em múltiplas linhagens, a variante hipoplásica, muito frequente no nosso meio, principalmente aqui na região Nordeste. Nós temos uma experiência razoável com transplante em SMD hipoplásica, a AREB1, SMD, uma LMA secundária SMD e uma anemia refratária com sideroblastos em anel. 2 centros não especificaram um subtipo. Então, do que nós tínhamos conhecimento, haviam 5 pacientes de baixo risco e 2 pacientes de alto risco. Como foi o diagnóstico desses pacientes? 88% tiveram diagnóstico por PCR e 22% o diagnóstico foi feito com o exame imunocromatográfico, o teste rápido. E com relação aos exames laboratoriais, quanto aos dados do hemograma, 88% desses pacientes tinham anemia. Não é habitual um número tão alto de anemia, uma incidência tão elevada de anemia em pacientes que têm COVID de uma maneira geral. Acho que aqui devemos considerar o fato de serem pacientes que já têm a sua anemia prévia, já têm a sua pancitopenia prévia, e acreditamos que isso possa interferir nessa incidência um pouco mais elevada da anemia. Em relação à hemoglobina, 66% desses pacientes tinham hemoglobina menor do que 10 gramas por decilitro, e com relação aos leucócitos, havia um percentual de 55% de pacientes com leucopenia. Interessante que 62% desses pacientes tinham leucócitos abaixo de 3.000 e que 87% tinham linfopenia abaixo de 1.000 linfócitos, o que é um fator de mau prognóstico. A gente sabe que é importante do ponto de vista quando analisa-se alguns scores, tais como o score CAL, a linfopenia e a monocitopenia. Com relação às plaquetas, os dados mostram que 66% tinham plaquetopenia e que
somente 50% deles, na verdade, tinham abaixo de 100 mil plaquetas. Com relação à ferritina, 87% desses pacientes tinham ferritina alterada, e desses que tinham ferritina alterada, nós tivemos 57,1% de pacientes com ferritina acima de 1.000. Aqui há uma consideração que alguns desses pacientes já têm ferritina elevada pela doença de base, em função das múltiplas transfusões, e eu acredito que aí se soma a questão do reagente de fase aguda que a ferritina se comporta na COVID. Com relação à dependência transfusional, nós tínhamos 66% desses pacientes com dependência transfusional. Desses pacientes, 33% haviam realizado transplante de medula óssea. E o tratamento que estava sendo feito para a doença de base, na ocasião em que se contaminaram para a COVID, 71% usavam análogo de eritropoetina, inclusive praticamente os 5 pacientes de baixo risco, que é uma terapêutica bem comum, que utilizamos com frequência. Somente um paciente usava hipometilante, na verdade, 2 pacientes, hipometilante e azacitidina, aqui não está especificado qual tipo de hipometilante. Houve um paciente que usou venetoclax associado à azacitidina, e um paciente usava danazol. Com relação às complicações e ao tratamento específico para a COVID, 85% desses pacientes usaram azitromicina, 57% fizeram uso de hidroxicloroquina e 71% usaram corticoide. Houve um paciente que fez tempestade de citocina tendo usado o tocilizumab. Com relação a essas complicações, apenas um centro relatou não ter complicações nenhuma relacionadas à COVID. O paciente não desenvolveu nenhum problema. Tá? Dentre essas complicações, a mais frequente foi a pneumonia. Praticamente, dos que tiveram, 100% desses pacientes desenvolveram pneumonia. Embolismo pulmonar, somente um paciente. Tempestade de citocina, como eu citei, somente um. E insuficiência respiratória, também um paciente. Com relação à anticoagulação, 22% só desses pacientes foram anticoagulados. Tá? Essa anticoagulação, na sua maioria, ela não teve um predomínio entre profilática e plena, foi praticamente igual, tá? Nesses dados iniciais. E 33% com relação à evolução desses pacientes evoluíram para cura e resolução da COVID-19. Mas observem, e eu acho que esse dado é muito interessante, a despeito do número ser muito pequeno de casos, mas nós tivemos 55,6% de óbito. Desses 9 pacientes, nós tivemos 5 óbitos. E um desses, na verdade, são 3 pacientes curados e 5 óbitos, e um paciente, que dá 11,1%, ainda está em tratamento em unidade de terapia intensiva. Eu queria agradecer a todos os serviços que participaram enviando os seus dados, esses 20 serviços, todos esses colegas que têm contribuído, a todos os meus colegas do Hospital Universitário, inclusive os residentes de clínica médica e de hematologia que estão participando ativamente desse projeto, e ao meu time do Hospital Universitário. Eu fico, então, agora à disposição de vocês para algum questionamento. Obrigado. Obrigado, doutor Fernando. Nós seguiremos agora com a palestra do doutor Ângelo Maiolino e, ao final, abriremos para as respostas dos questionamentos de vocês, que vocês podem encaminhar aqui pelo chat. Obrigado. Queria agradecer o convite da SBTMO para participar dessa reunião. Vou iniciar aqui compartilhando minha tela. Já estão vendo a tela, né? Tudo certo. Bem, meu foco, então, vai ser em relação ao mieloma múltiplo nesses tempos aí muito difíceis do Covid-19. Infelizmente, a gente acredita que esse tempo vai durar e que vai acabar se constituindo um certo novo normal e que a gente precisa ter estratégias ainda, mesmo no momento em que, se Deus quiser,
o número de óbitos e o número de casos vier a se reduzir, o que não está acontecendo. Eu acho que, realmente, por quase todo o Brasil, a gente está vivendo ainda um momento muito difícil, aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, em todo o Brasil, a gente está vivendo um momento muito difícil em relação ao Covid. E a gente tem que, como o Nelson falou no início, realmente há uma necessidade aí de se estabelecer algumas estratégias, por isso que eu acho que esse evento, esse webinar é super importante, para esse tempo. A gente já está mais ou menos há mais de 100 dias nessa situação, né, onde a gente teve que tomar medidas muito restritivas em março, abril, mas está começando a chegar o momento em que o câncer não espera, né? Então, as doenças que a gente está discutindo hoje, leucemia mieloide aguda, essa particularmente, mas mielodisplasia e o mieloma múltiplo, eles precisam ser abordados, tratados adequadamente dentro dessa era do Covid-19. O Nelson já mostrou, esse foi um dos primeiros relatos, uma das primeiras publicações, né, que a gente teve acesso, foi logo no início da pandemia, né, uma publicação chinesa de março de 2020, mostrando que realmente a probabilidade dos pacientes com câncer terem complicações mais graves do Covid seria deveria acontecer isso, né? Quer dizer, a probabilidade maior dos pacientes com câncer terem complicações relacionadas ao Covid, né? Depois veio logo esse trabalho, né? Foi um trabalho bem inicial do grupo chinês, né? Onde eles reportaram um número ainda muito pequeno, né? De neoplasias hematológicas relacionadas ao Covid. Aqui a gente vê que só tinham 13 pacientes, na realidade, sendo que apenas 3 pacientes com mieloma múltiplo. No cenário do mieloma, depois veio esse trabalho já do grupo europeu, publicado na BMT, que reforçou o aspecto da gravidade, da potencial gravidade da infecção por Covid no grupo de pacientes com neoplasias hematológicas. E aí já fazendo aquela recomendação da gente ter zonas livres de Covid, o que, na prática, acho que de todo mundo ficou praticamente impossível, né? Separar de uma forma absoluta dentro das nossas instituições os pacientes com Covid dos pacientes sem Covid. E a gente realmente, na nossa experiência, a gente teve infecções intra-hospitalares por Covid também. Apesar de todos os cuidados, extremos cuidados que foram tomados desde o início, isso acabou que aconteceu. Na sequência, teve esse trabalho do EBMT, claro que teve um viés aqui nesse estudo, né, que já foram relacionados à mortalidade relacionada ao transplante, que aparentemente nos pacientes com Covid teria aumentado muito. Esses foram os primeiros reports, né, em pacientes submetidos ao transplante halogênico, pacientes transplantados autólogo, chegando a essa mortalidade aí de 30%. É o que se alegou na época, que os dados dos pacientes que acabaram morrendo vieram antes dos dados daqueles que não. Então, isso acabou, talvez, levando a esse viés. Mas uma série de medo, né? A gente realmente teve, particularmente no início desse processo, em março, abril e maio, né? Esse trabalho já é mais recente, né? São dados de vida real, né, mostrando que realmente aí foram 75 casos na Inglaterra de Covid-19 e mieloma, então aí já um volume maior de pacientes que tinham Covid em pacientes com mieloma múltiplo, levando a uma mortalidade aí de 55%. Mas qual é uma das grandes questões do mieloma? O mieloma é uma doença de paciente idoso. Então, é muito difícil você não ter não colocar o nosso paciente com mieloma com as comorbidades da idade, quer dizer, particularmente diabetes, a frequência de diabetes em paciente com mieloma é muito alta, hipertensão arterial muito alta, esses pacientes mais idosos. Então, você tinha, no mínimo, 3 ou 4 comorbidades associadas. E o quanto o mieloma, claro,
o déficit de imunidade relacionado ao mieloma, não relacionado somente à doença de base, mas relacionado também ao tratamento antimieloma, claro que joga um papel, mas a gente tem que entender o quanto você tem de independência das comorbidades, quer dizer, mieloma como causa única da mortalidade por Covid, ou quanto essas comorbidades jogam papel. Eu acredito que só no futuro, a gente estava conversando isso antes, né? Quando se olhar para trás, a gente tiver dados mais robustos em relação a isso, a gente vai conseguir entender melhor com análises multivariadas, em grandes séries, em estudos de vida real maiores, a gente vai ter uma ideia de quanto representou o risco relacionado ao mieloma e quanto o papel das comorbidades nesse subgrupo de pacientes. Logo em março, né, a gente definiu que seria muito importante a gente ter as nossas recomendações, né, sobre o manejo dos pacientes com mieloma múltiplo durante a pandemia do Covid, né? Então, essas recomendações foram publicadas, foi o Comitê de Gamopatias Monoclonais da BHH que publicou. Então, a gente publicou esse artigo com... É claro que... Qual é a grande dificuldade quando a gente publicou isso? As coisas estavam em andamento. É evidente que a gente tinha conversado muito com os nossos colegas, particularmente da Espanha, os colegas da França, os colegas da Itália, que já estavam começando a sair do problema, quer dizer, estavam começando a sair do olho do furacão e a gente estava entrando nele. Então, mas havia uma necessidade da gente ter um olhar para os nossos casos, né? para as nossas possibilidades, para as nossas recomendações. Um exemplo bastante que nos motivou também, os pacientes europeus, de modo geral, por exemplo, não tratam em clínicas, né? Eles tratam em ambientes hospitalares. Eu me lembro que, numa reunião com a Maria Vitória Mateus, com a Marivi Mateus, um webinar desse logo em março ou abril, ela falou, olha, a gente teve que parar o nosso hospital em Salamanca completamente, né, de todo o programa de mieloma, praticamente, não é só transplante, praticamente todo o programa de mieloma, porque o hospital simplesmente virou um hospital de atendimento à Covid. As equipes da hematologia foram mobilizadas para atender os pacientes com Covid. Então, essa é uma situação muito particular na Europa, né? E aqui no Brasil, boa parte também dos nossos pacientes, do setor privado, particularmente, eles são atendidos em clínicas, né? Então, havia uma diferença, existiam peculiaridades em relação à nossa situação local e à situação europeia. E o que o pessoal da Europa já estava falando, em março, abril, maio? Eles já estavam saindo daquela pressão absoluta e começando a liberar leitos do hospital. Então, reiniciaram os programas de tratamento, reiniciaram os protocolos de pesquisa clínica e já estavam reiniciando os programas de transplante. Eu confesso a vocês que me deu aquela angústia, aquela certa inveja. Bom, tomara que isso aconteça logo aqui conosco. Só que não está acontecendo. Nós já estamos entrando no mês de julho. Então, desenhar uma estratégia, além do mais, sem uma perspectiva, né, de redução de casos. A gente está aí ainda vivendo uma altíssima mortalidade relacionada ao Covid e uma altíssima prevalência de casos que a gente está cansado de saber que estão subnotificados. Bem, enfim, nas nossas recomendações, claramente a gente considerou, como todos, o paciente com mieloma um paciente de risco. A imunossupressão, o uso de corticoide, paciente idoso, paciente com comorbidade. Então, claramente, um paciente com maior risco de ter um Covid grave do que um paciente sem essa condição. Naquela época que a gente publicou, existiam poucos dados, né, publicados de pacientes com mieloma, pouquíssimos dados ainda. A gente considerava que esses fatores de risco para o paciente ter Covid grave, claro, e não ter nenhum tratamento, nenhuma vacina eficaz para conter isso. Então, existia essa necessidade da gente traçar estratégias. E a gente considerou que haveria uma necessidade de organizar melhor os nossos serviços, levando em consideração essa peculiaridade, né, do Brasil, implementar a telemedicina. Eu acho que isso aí foi um aspecto de muito sucesso. Eu tenho basicamente
pessoalmente atendido meus pacientes por telemedicina, e eu tenho considerado que o funcionamento é muito bom, né? Na verdade, para os pacientes que se sentem mais protegidos, para a gente que consegue fazer um trabalho muito bem feito, e eu espero só que a regulamentação da telemedicina após esse momento da pandemia seja definitivamente estabelecida. E depois, aqui no Brasil, o que a gente tem notado é que realmente o impacto sobre o pessoal de saúde tem sido maior do que o impacto que, por exemplo, teve na Europa. Muito mais pessoal de saúde, na unidade que eu coordeno, para vocês terem uma ideia, dos 25 hematologistas, a gente teve 8 positivos. Nosso colega Nelson acabou de falar que realmente também está com Covid, felizmente pouco sintomático. Mas assim, a prevalência no nosso grupo de pacientes é altíssima, né? De pacientes e de profissionais de saúde. O pessoal de enfermagem, então, havia uma grande preocupação desse grupo de profissionais de saúde se afastar do serviço e a gente ficar completamente desassistido, particularmente no foco aí dos nossos pacientes oncohematológicos. Bom, alguns aspectos, né, em relação aos pacientes recém-diagnosticados, a gente tinha aí, claro, seguindo a mesma linha, né? Pacientes frágeis, pacientes elegíveis para transplante. Existe uma limitação, em alguns guidelines, tinha essa questão, quando possível, instituir as terapias orais. E aí a gente passa por essa questão. No Brasil, de terapia oral para mieloma, o que a gente tem aprovado, a gente tem aprovado a Lena, a gente tem aprovado o ixazomib, a gente tem aprovado a talidomida, mas liberado para uso, a gente tem a talidomida. Tanto o ixazomib, que é o inibidor de proteação oral, quanto a lenalidomida ainda estão com esse rolo aí relacionado ao rol da ANS. Então, assim, é uma situação meio paradoxal, porque o acesso a esses medicamentos muitas vezes só podem ser contemplados através de ação judicial. Então, havia essa preocupação, por exemplo, esquemas totalmente orais para pacientes mais frágeis, para evitar a visita às clínicas, os hospitais com frequência seriam altamente desejáveis nesse contexto, né? Em relação para o nosso foco aqui, que é particularmente o transplante, isso a gente vai ver que é uma recomendação quase de todos os guidelines, eu vou passar por alguns deles daqui a pouquinho, mas aqui a recomendação é levar em consideração se aquele transplante realmente tinha critérios de urgência ou a gente poderia adiar. Uma coisa que na maioria dos guidelines considerou é que os pacientes de alto risco, e aí estou me referindo ao alto risco citogenético, pacientes com deleção do 17, translocação 414, 1416, deveriam seguir com o tratamento como se deve. Infelizmente, aqui no nosso meio, o grau de informação, apesar de serem exames hoje até relativamente de custo não tão elevados, poucos pacientes têm essa informação no diagnóstico. Então, assim, é uma situação complexa para a gente ter a tomada de decisão só baseado na questão do risco, né? Então, a recomendação para o alto risco seria de seguir direto, sem qualquer postergação. Na verdade, assim, para a grande maioria dos pacientes, os 85% por aí, que são do risco estándar e elegíveis para o transplante, a ideia de quase todo mundo foi de prolongar o período de tratamento inicial. Então, se o paciente tivesse iniciando o seu tratamento, ou tivesse no primeiro ciclo de tratamento de indução, esticar esse tratamento de indução até pelo menos 6, eventualmente até completar 8 ciclos de indução, eventualmente pacientes que completassem os 8 ciclos e tivessem remissão completa e tivessem tido as células coletadas, você poderia até considerar de não transplantar agora. Estou falando do risco estándar. Poderia se prolongar a indução. Para os bons respondedores, você poderia manter as células guardadas e transplantar só num tempo futuro, quando esse paciente recidivasse, né? E, claramente, o screening é mandatório para esses pacientes fazer o PCR, tanto no momento que entrasse para fazer a coleta, quanto no momento que, eventualmente,
se fizesse o transplante, né? Então, assim, os outros guidelines para transplante, eles seguem mais ou menos, esse é o mais recente, o mais elaborado, vamos dizer assim, que é o do grupo europeu, do European Myeloma Network, né? Ele foi recém-publicado e a gente observa, né, aqui está o foco nosso, que é para os pacientes elegíveis ao transplante, que não tem muita diferença no que eu acabei de falar dentro do nosso consenso, do nosso guideline, né? Então, assim, para os pacientes, então, de risco estándar, poderia se postergar a coleta de células e o transplante. Se necessário, sem dúvida nenhuma, mobilizar só com GCSF, mas isso é o que a gente tem feito com granuloquine, e por demanda, utilizar o Plerixafor. A indução, podendo levar para 6 ou 8 ciclos, considerar o transplante upfront para os pacientes de alto risco e manter, se o paciente tivesse manutenção, por exemplo, com lenalidomida, seguir com a manutenção, droga oral, seguir com lenalidomida. Então, nenhuma diferença porque a gente já tinha publicado aí anteriormente na nossa publicação aqui do Brasil. Então, é mais ou menos um consenso. Mas vamos adiante. Aqui estão as recomendações do EBMT e também que da SBTMO, que chancelou, mais ou menos os mesmos conceitos. Então, transplantes, seguir as políticas locais, os transplantes não urgentes poderiam ser adiados, né? A questão das sempre que possível, né? Os atendimentos por telemedicina, então, enfim, separar as áreas positivas e negativas de Covid, o staff dedicado para cada área, né? Então, todas essas medidas aí mais gerais, né? As recomendações mais gerais para pacientes que tivessem que transplantar. No entanto, já se passaram 4 meses. E uma das perguntas que eu mais ouço, muita segunda opinião e tudo, mas meu paciente já completou os 6 ciclos, o que eu vou fazer? Meu paciente não está em remissão completa após os 4 ciclos, está em VGPR, transplanto agora ou não transplanto, vou postergar, o paciente está temeroso de fazer o transplante, né? Hoje, a gente precisa definir uma estratégia melhor para esse grupo de pacientes. Na realidade, eu acho que a estrutura que a gente tem na maioria dos centros, né, realmente tem caído o número, está liberando vaga de paciente para paciente não Covid, né? Eu acho que na maioria das instituições privadas isso está acontecendo, né? O Nelson colocou isso no início, então todos os grandes hospitais na área privada, né, estão liberando mais leito para transplante. No serviço público, ainda há uma complicação, mas na UFRJ, por exemplo, também diminuiu, felizmente lá no hospital universitário, diminuiu o número de pacientes com Covid. A nossa área de transplante e de hematologia não foi ocupada por esses pacientes, né? Claro que a gente precisa manter a questão da organização, os cuidados extremos, ver a questão se tem o suprimento adequado de hemoderivados, né? Medidas para mitigar o risco, né? Mas eu acho que chegou o momento da gente voltar realmente a considerar a possibilidade de fazer o transplante autólogo no mieloma. Por que razão? Porque, senão, a gente vai ter um grande volume de pacientes, né, que vai, eventualmente, não se beneficiar do transplante upfront. Claro que eu não estou falando daquele paciente que fez 6 ciclos, com um esquema muito eficaz, um VRD, por exemplo, e está em remissão completa, né, e que é um paciente de risco estándar e que a gente já colheu célula e que pode aguardar o transplante para a primeira recidiva. Mas vai ter um grupo de pacientes com uma resposta suboptimal, onde o transplante vai ter um papel preponderante. Claro que a gente tem que conhecer cada um a nossa estrutura, né, a nossa estrutura de transplante, a nossa estrutura de como está o nosso hospital, mas eu sinto que o momento em que isso vai começar a acontecer
já deve ser por agora, né? Então, a gente deve realmente... E, claro, se a gente pudesse ter essa informação, se o paciente é risco estándar ou alto risco, também seria bastante desejável. Não tem uma resposta absoluta para todas as situações. A decisão, eu acho que ela passa por um grau de individualização, de conversa com o paciente e com seus familiares também, de avaliação do risco desse paciente e de avaliação do grau de resposta que o paciente teve ao tratamento inicial. Mas eu acho que está chegando aí realmente o momento da gente começar a considerar, né? A pandemia ainda está em alta aqui no Brasil, infelizmente. A gente ainda tem poucos dados dos nossos pacientes com mieloma. Os pacientes com mieloma, aparentemente têm um maior risco de desenvolver doença mais grave, mas os tratamentos têm que continuar. E a gente tem que entender, na minha opinião, eu acho que na opinião de muitos, que a gente vai ter que conviver, na verdade, com o Covid-19 por um longo tempo. A gente vai ter que conviver com o risco desses pacientes adquirirem o Covid-19 nos meses que virão, né, porque a gente não vai ter realmente uma medida, além do isolamento social, uma medida como uma vacina num curto prazo de tempo, e que a gente deve, sim, considerar a possibilidade de reinstituir os tratamentos antimieloma mais eficazes, e dentre esses tratamentos antimieloma mais eficazes, certamente o transplante autólogo de células-tronco hematopoéticas ele está incluído e ele permanece sendo uma ferramenta fundamental. Era isso, então, pessoal. Muito obrigado. Obrigada, doutor Maiolino. Bom, agora nós vamos abrir as perguntas, e até para começar, pegando um gancho com essa fala final do doutor Maiolino, eu queria ouvir do doutor Fernando Barroso e do doutor Nelson o que eles acham dessa colocação do doutor Maiolino de começar a voltarmos a fazer os TMOs, né? No caso do mieloma múltiplo, do autólogo. Como que vocês veem nesse campo das leucemias, das mielodisplasias? Qual é a análise que os senhores fazem? Vou responder primeiro. Eu tenho duas respostas, antes de sexta-feira passada e depois de sexta-feira passada. Tá? Antes de sexta-feira passada, a minha opinião era a mesma do Ângelo Maiolino. Agora que eu estou aqui baleado com o Covid, dá um medo desgraçado botar meus pacientes para fazer um transplante, se eu puder evitar. Então, eu acho que ele colocou muito bem uma coisa, na minha opinião, que eu acho que é mais... Eu achei da palestra dele assim, uma colocação muito importante, que é quando ele coloca assim, existem casos e casos, não é? Então, tem pacientes com mieloma múltiplo, por exemplo, eu estou com 3 pacientes na unidade com mieloma múltiplo transplantando, e que eu não tinha outra alternativa para fazer. Quer dizer, é segundo ou terceiro transplante desse cidadão, uma doença que não respondeu a nada, conseguimos uma remissão com esquema de exceção, o transplante já tinha sido realizado e com sucesso há mais de 3 anos, com resposta por mais de 3 anos em todos esses pacientes, estão mostrando que eles gostam de quimioterapia. Então, você não tem muita saída. Então, eu acho que ainda nós vamos ter que analisar o caso a caso, mas eu diria para vocês que até sexta-feira passada eu estava muito inclinado a retomar as coisas normalmente, mas aí, de repente, você percebe que, por mais que você se cuide, acontece, né? Mas é óbvio que eu estou brincando, não é a experiência individual que comanda essas coisas, o que comanda mesmo é o que o Ângelo colocou, né? Nós estamos aí há praticamente 100 dias dessa história, ou mais, não é? E aquilo que a gente achava que a gente ia ficar meio paradinho por 60 dias, 90, nós não estamos enxergando isso aí, nenhuma luz no fim do túnel nos próximos 3 meses. Quer dizer, então, realmente, eu acho que a gente vai ter que tomar a decisão e cuidar para que esses pacientes não se infectem
Assim, sei lá, essa é a minha opinião pessoal. Não sei o que o Fernando acha. Eu acho que é muito importante a experiência individual e adequar o centro que você está, né? Então, você estava falando, e o Ângelo estava falando, e passou um filme aqui na minha cabeça, um flashback de tudo que nós temos vivido de março até junho. Tá? Então, o meu hospital é um hospital universitário, um hospital público. Tá? Nós não paramos de fazer transplante. Nós usamos como regra essas orientações, nós nos agarramos a essas orientações como quem se agarra à última tábua de salvação e fizemos inúmeras reuniões, às vezes intermináveis, dificílimas, mas muito proveitosas e foram muito enriquecedoras do ponto de vista de amadurecimento, de critério de selecionar, de poder selecionar, de entender, como o Ângelo bem falou, nem sempre o mieloma ele é o mesmo mieloma, ele muda a circunstância do doente. E como você também citou, Nelson, o doente que já... Nós temos casos de pacientes com mieloma que já estava... O cara conseguiu fazer caiprólise, entrou em remissão, e já era a terceira remissão dele, e ele estava ali com célula coletada. Uma estratégia que nós estabelecemos, para os que não tinham célula coletada, nós internávamos, coletávamos as células, e transplantávamos em seguida. Fizemos isso, temos feito isso nos autólogos. Tá? Porém, entre março e junho, esse modelo ele funcionou muito bem e nós temos feito de maneira regular a pesquisa do PCR do doador ou do paciente, ou de ambos, sempre antes da internação, e isso funcionou muito bem, tem funcionado muito bem, exceto até a semana passada, quando 2 pacientes com leucemia mieloide aguda, uma promielocítica, que era um autólogo, uma mieloide aguda, internaram que era um halogênico, internaram com PCR negativo, e na semana seguinte, eles estavam concluindo o condicionamento, eles se positivaram. Tá? E aí fica todo um questionamento sobre se a estratégia que você desenhou, se ela, de fato, ela se sustenta por si só. Esses pacientes se contaminaram dentro da unidade, esses pacientes eram pré-sintomáticos e entraram nessa unidade e desenvolveram. Na verdade, o que aconteceu com esses pacientes? A promielocítica nós conseguimos dar alta hoje, sem nenhuma complicação. Tá? O halogênico está ainda internado, mas caminha dentro do previsto. A única diferença de ambos foi uma diarreia fora da época que a gente esperava que pudesse ter, então a gente acabou atribuindo. Considere que eu estou falando de uma unidade onde, desde abril, nós começamos a testar todos os profissionais assintomáticos. Tá? E a nossa primeira testagem foi em final de abril, e nós obtivemos 37% de pessoas positivas assintomáticas, e nós afastamos todas essas pessoas. Tá? E continuamos fazendo esse modelo até que nos deparamos com essa situação que eu já descrevi, e nós agora realizamos a segunda testagem. Nós tínhamos mais ou menos desenhado uma testagem mensal que virou quinzenal e que agora vai ser semanal. Tá? Quando eu falo testagem, é PCR, tá? Sempre RT-PCR. E agora, a nossa última testagem, só com os negativos, 40% de pessoas positivas. Tá? Então, quer dizer, parece que o padrão se mantém. E eu concordo integralmente com o Ângelo, tá? Integralmente. E entendo que o Nelson agora está numa situação de dúbia, que ele está dos dois lados. Porém, eu acho que eu tenho dito isso à minha equipe o tempo inteiro, nós precisamos conviver com isso, nós precisamos enfrentar isso.
nós precisamos encontrar os caminhos, óbvio, com segurança, com ética, com respeito, mas nós precisamos disso, na minha percepção, humilde percepção, não sou infectologista, isso não vai passar. Isso não, nós não podemos simplesmente fechar tudo e esperar passar olhando o mar. Eu gostaria muito, moro numa cidade que tem um mar maravilhoso, mas não dá. Nós não podemos cruzar os braços. Nós temos que, de alguma maneira, ser proativos, encontrar cada um no seu serviço, no seu lugar, o caminho e o que é possível fazer. Nós não podemos simplesmente não fazer. Eu acho que essa é a mensagem mais importante e, a despeito de todas essas dificuldades, a gente vem conseguindo, não sem dificuldades extremas, fazer o que tem que ser feito. Então, acho que esse é o pensamento, esse é o meu perfil e a maneira como eu estou encarando tudo isso. Até aproveitando o que o doutor Fernando colocou agora, a gente tem uma questão que fala exatamente sobre essa angústia da testagem das equipes. Ela veio da Letícia Manzan de Uberaba, Minas Gerais. Ela pergunta se, em relação aos riscos dos profissionais assintomáticos transmitirem a Covid-19 aos pacientes no processo de TCTH, pensando nessa possibilidade, qual seria a indicação e a frequência de realizar esses testes? O doutor Fernando compartilhou a experiência do serviço dele, gostaria que o doutor Maiolino e o doutor Nelson, se puderem, compartilharem também como tem sido isso no serviço de vocês, e o que vocês avaliam que deve ser feito. Bom, como a gente falou, eu falei, acho que na minha apresentação, a frequência de profissionais de saúde aqui no Brasil que positivam, eu acho que realmente sem dúvida nenhuma, superior ao que eu ouvi dos colegas de fora. Não sei o que vocês têm ouvido isso, mas realmente é muito elevada. Os nossos profissionais de saúde, inclusive os médicos, muitas vezes trabalham em mais de uma instituição. Então, assim, se você institui programas de vigilância naquela instituição que você está, ele vai para outra instituição, onde, eventualmente, os EPIs não são os mais adequados, onde não tem testagem, onde não tem nada disso, e ele acaba se contaminando na outra e vem trabalhar. Então, essa característica, e os profissionais de enfermagem é a mesma coisa, quase todo profissional de enfermagem ele trabalha em mais de uma instituição, então, às vezes pública, às vezes privada também, e assim, então o grau de exposição desses profissionais, assim, o pessoal que está na linha de frente realmente heróico que essas pessoas fazem, entendeu? Então, na verdade, deveria ter aí um programa de testagem frequente, e eu acredito que a gente não é infectologista, né, mas tratando com uma frequência pelo PCR maior do que tem sido feito, né? Eu acho que existe... eu não saberia te dizer assim, se é semanal, se é cada 2 semanas, mas eu acho que quanto maior fosse a frequência dessa testagem, maior segurança te daria, mas nunca vai ter uma segurança absoluta, porque você pode fazer um teste agora, na tua instituição, esse profissional foi para outro local, onde existe uma prevalência de pessoas com Covid, sem cuidado de EPI, e adquirir o Covid naquele outro local e trazer de volta para a sua. Então, é um problema muito complexo. Não sei o que o Nelson... Não, a minha opinião é parecida com a sua e com a do Fernando, né? Eu acho que a testagem do profissional da saúde é uma necessidade. Eu também não sei como é que ela tem que ser, né? Se ela tem que ser semanal, fazer aquele teste no meio do nariz também semanal, vou te contar, viu, cara? Essa é outra também que a experiência, posso dizer para vocês, não é nada agradável. Então, ficar mandando todo mundo enfiar aquela porra no meio do nariz, desculpem o termo, estou quase um Ventralbe aqui na minha colocação, não é? Botar um troço daqueles no nariz toda semana, eu acho que não vai dar, né? Então,
Pelo menos para mim foi bastante traumático, né? A minha mulher estava junto comigo, ela disse que devia ter filmado e posto no YouTube as minhas reações frente à colocação do negócio no nariz. Mas eu não sei te dizer qual é a e muito importante, também foi colocado aqui, é a questão do EPI, né? Do EPI adequado, né? A utilização das máscaras N95, óculos, eu acho que pelo menos aquilo que eu mostrei para vocês que a gente tem feito na nossa instituição, de, por exemplo, o paciente até que ele tem certeza que ele está negativo, ele é tratado como positivo, não é? Eu acho que é fundamental, porque você não sabe de onde ele veio, como é que ele está. Então, eu acho que tanto o cuidado com o paciente quanto com o profissional da saúde é esse. A Clarice, que é a nossa musa sobre infecção e transplante, ela também defende que seja feita a testagem do profissional da saúde com frequência, né? Eu não sei se ela já fez o teste no nariz, mas ela defende isso. Depois que eu fiz, eu vou perguntar para ela. Mas ela é defensora desta medida. E até aproveitando, na próxima semana, dia 30, a gente vai estar com a doutora Clarice num webinar às 11 da manhã, onde ela vai falar também sobre isso conosco um pouco mais, né? Te pergunta para ela se ela já fez. Eu vou perguntar, doutor. Vai ser a primeira pergunta, vai ser. Vou perguntar. Acho sensacional. Doutor Nelson Mertilac pergunta. Vai ser a primeira pergunta da abertura. Eu não vou poder estar, infelizmente, então se você puder perguntar, eu agradeço. E quantas vezes, se ela já fez, quantas vezes ela acha que cada um tem que fazer por semana? Fechado. Até lá, com fé, o senhor já saiu do convidado. O senhor vai ver. A doutora Adriana Seber até estimou melhoras aqui no chat para a gente. Obrigado. E, seguindo com as perguntas, o Francisco Rocha Filho, de Fortaleza, pergunta para o doutor Nelson sobre a questão do uso da cloroquina, no caso da LMA. Não seria um risco, já que sua eficácia no Covid-19 ainda é discutível? Eu não sei nem se os senhores já estão aplicando, né, de alguma forma nos testes isso, mas se o senhor quiser comentar. Nós não utilizamos nenhum paciente da hematologia nesse momento, a não ser dentro do estudo clínico, que é o estudo clínico institucional. Sim. Né? E ele fechou, inclusive. Quer dizer, agora nós estamos esperando os resultados. Perfeito. Espero que ele venha logo. Na verdade, esses estudos clínicos é aquela história. Você tem os que são adeptos da cloroquina e os que não são adeptos da cloroquina. Então, é aquela história. Cloroquina, tudo que saiu até agora mostrou que não serve para nada. Aí os que defendem dizem assim, mas não usou precocemente. Aí sai um trabalho que usou precocemente, não mostra nada. Aí ele fala assim, mas não foi randomizado, né? Então, mas o cara tinha sintoma. O ideal é dar quando ele não tem sintoma, para proteger ele de pegar o negócio. Então, é uma coisa de religião, né, gente? Nós não vamos resolver isso, ciência se resolve de forma diferente. Eu estou louco para ver o que deu o estudo do Einstein. Eu juro para vocês que eu não sei qual é o resultado, né? O estudo não é do Einstein, é de um grupo. Mas esse estudo foi feito só em pacientes, esse que vai sair agora, só pacientes hospitalizados, é um grupo, não de UTI, e um grupo de pacientes de UTI. Então, nós não temos nenhum estudo, temos um estudo, mas não está fechado o estudo em pacientes no início da doença, mas também tem um estudo andando nesse sentido com cloroquina. Então, eu acho que o que vai pintar aí para frente, eu acho que eu boto muito mais fé que hoje nesses testes de vacina, que a gente estou assim, feliz de ver, por exemplo, o Dimas ter conseguido trazer para o Butantan o estudo dos chineses, a Escola Paulista de Medicina está fechada com a Universidade de Oxford para fazer teste de vacinas, a Janssen, a princípio, está procurando parceiros no Brasil para teste com vacinas. Então, eu não sei, eu tenho a impressão que
vai ser mais por aí do que com antiviral, porque o Remdesivir, por exemplo, foi um estudo que, na minha opinião, não justifica a utilização. Quer dizer, diminuiu o tempo de internação de meia dúzia de pacientes e, no mesmo dia, saiu um trabalho chinês que não serve para nada. Então, é muito complicada essa questão, a não ser que apareça aí algum remédio novo que possa. Mas não me parece que esses candidatos que estão por aí, eles sejam candidatos fortes a resolver o problema como antivirais. Minha impressão pessoal, posso estar enganado. Eu, por exemplo, não estou tomando nem cloroquina, nem ivermectina, nem azitromicina, nem nada. Eu tomo só Novalgina e Tilenol quando eu tenho febre, faz um bem enorme, porque baixa a febre eu fico ótimo. Perfeito, doutor. Alguém quer comentar algum complemento nessa pergunta? Temos mais um questionamento aqui, logo vamos caminhando para as considerações finais. Na verdade, é uma questão de indicadores. Do Francisco também. Ele perguntou se nós temos uma mensuração de indicadores de pacientes com mieloma que tiveram Covid no Brasil. Eu não sei se a gente tem esse dado consolidado, né, nas regiões, e eu estendo também essa mesma pergunta para SMD e LMA. A gente tem esses indicadores ou ainda está mais regionalizado, vamos dizer assim, os dados ainda estão se formatando para a gente ter uma visão geral do nosso panorama? Os dados ainda que estão saindo são ainda institucionais, né? Ainda não foram consolidados a nível nacional, não. Então, a gente tem saindo alguma coisa de levantamentos institucionais, tem esse levantamento que o Márcio Nutt está coordenando aí, nacional, pela ABH, junto do SBTMO, que é um projeto maior para tentar capturar todos, o que o Fernando está fazendo aí para a mielodisplasia. Então, eu acho importante, talvez esteja saindo alguns dados mais individualizados, institucionais, eu acho que isso também é interessante, e dados por patologia. É interessante ver que as primeiras publicações, o pessoal publicou na leuquímia, British Journal of Hematology, pouquíssimos casos, né? Então, foi uma oportunidade de sair publicando, teve muita publicação também, né? Na verdade, com tão poucos pacientes, também você chega a poucas conclusões, né? Claro que um dado maior vai ser mais relevante, mas talvez ter um outro dado local também eu acho interessante, né? Sim, sim. Doutor Fernando? Mais ou menos a mesma opinião que o Ângelo, e especificamente em mielodisplasia, não tem nenhuma publicação, eu olhei isso hoje, inclusive, e eu acho que assim, a ideia é que, como eu disse, o nosso estudo tem aberto, ele é latino-americano, e a ideia é que nós possamos ter alguma ideia. Eu acho que, na minha percepção, acho que tem um pouco de subnotificação, mas assim, mas enfim, eu acho que tudo são suposições, a gente precisa de fato ter uma comprovação. Há uma pergunta para o doutor Ângelo, da Ana Ponte de Fortaleza. Ela pergunta qual a sua opinião em relação à conduta em paciente com mieloma e em tratamento com lenalidomida apenas e estável, pelo risco potencial de pneumonia intersticial droga induzida, já que está estável no 11º ciclo de lenalidomida. Suspenderia o tratamento e deixaria para retomar, passada a fase do maior risco pela ascendência da curva, ou seguiria com o TTO, com cuidado para testar com RT-PCR e teste rápido, cromatográfico e TC de tórax? Ser sintomático ou queda de saturação apenas? Eu entendo que a pergunta se refere a um paciente que está, como está 11º ciclo, eu estou imaginando que está na manutenção pós-transplante. Eu entendo que deve ser essa a situação. A recomendação é continuar com o tratamento, né? Então, assim, a lenalidomida de manutenção, existe aí
uma controvérsia ainda na literatura, e nos Estados Unidos eles usam até a progressão da doença. Na Europa, eles têm usado por período fixo de tempo ainda, né? Existe aí... os dados que saem quando se compara, não vou me prolongar, favorecem aos pacientes que fazem lenalidomida de manutenção até a progressão, então, tratamento contínuo. Esse risco de pneumonia, de infecção e de neutropenia febril, ele existe, né? Ele tem que ser contextualizado nesse momento, mas a recomendação da maioria das diretrizes é de seguir. Até porque é um tratamento oral, sem necessidade que o paciente vá à clínica, então você tem uma perspectiva maior de se controlar a doença evitando uma recidiva, que seria um problema talvez maior nesse momento, entendeu? Então, de seguir adiante. Perfeito. Só lembrando a todos que, caso haja mais perguntas, a gente vai caminhar para as considerações finais. Podem encaminhar para comunicacão@sbtmo.org.br, que nós compartilharemos com os palestrantes e retornaremos a vocês. Nós temos o e-mail até, doutor Ângelo, dessa pessoa que fez a pergunta. Caso haja algo que, de repente, por ela não ter tido tempo de debater, ela pode repassar para nós e nós encaminhamos ao senhor, tá bom? Eu gostaria que os doutores fizessem as suas considerações finais e uma pergunta. A gente fala muito dessas questões da prática científica, educacionais, que são cruciais, né, nesse momento, mas e quem cuida de quem cuida, né? Então, como que vocês, que estão à frente dos serviços, o doutor Fernando já até compartilhou o que ele tem feito, mas como que vocês têm lidado com essas questões específicas da gestão das emoções das equipes? Porque a gente percebe que a gente está entrando na chamada quarta onda, que isso tem chamado a atenção, tem sido desafiador, a gente percebe, tanto pelas equipes, médicos, quanto para os pacientes. Como isso tem impactado vocês pessoalmente no dia a dia, e as suas equipes e os seus pacientes, né? E que recomendação vocês dão a eles em relação a isso? E considerações finais, por favor. Posso começar? Assim, eu acho que é um momento de muita humildade, né? Para todos nós da área de saúde, porque, de repente, todos nós que achamos que a gente sabia alguma coisa, nós descobrimos que nós não sabemos nada de nada. Nós fomos aí, passou um trator em cima dos profissionais de saúde, em cima do conhecimento médico, e para aqueles que leram sobre a história da peste negra, não é muito diferente, né? Quer dizer, a diferença, talvez, é que na peste negra não existia nem a ideia de ter uma vacina, né? E hoje a gente já não pergunta se vai ter vacina, a gente pergunta quando vai sair a vacina, né? Então, mas eu acho que a primeira questão importante é essa lição de humildade para a classe médica e para os profissionais da saúde, de que nós vivemos aprendendo o tempo todo, né? E eu admiro muito todas essas pessoas que estão na linha de frente, né? Eu vejo a garra com que os intensivistas e os profissionais da área de saúde, fisioterapeutas, lidam com os pacientes com alto risco de se infectarem, obviamente com todos os cuidados que possam tomar, mas os profissionais da saúde estão sendo verdadeiros heróis. Né? Não dá, eu acho que todas essas manifestações que a gente vê mundo afora, das pessoas baterem palmas, prestarem homenagem, eu gostaria de prestar homenagem a essa turma da linha de frente, porque é um negócio impressionante, né? A dedicação, o carinho com os pacientes, quando tem uma perda, o sofrimento dessas pessoas com as perdas, né? Então, eu acho que esse é o sentimento que a gente tem que ter. E um sentimento de esperança, né? Um sentimento de esperança da gente esperar uma vacina, eventualmente, não tenho nada contra, espero que apareça um antiviral ou algum desses remédios se prove que seja muito bom e a gente possa utilizar. Então, eu acho que assim, as minhas duas palavras finais é humildade e esperança.
Isso. Doutor Maiolino? Então, realmente, seguindo nessa linha do que o Nelson falou, eu acho que essa lição para a gente de humildade, né? Tiveram muitos colegas, né, Nelson, que não, que não foram tão humildes assim, né? Não vamos entrar nesse detalhe, né? Que às vezes, principalmente eu me lembro que no início houve muita. Agora, eu acho que deu uma quietada um pouco nisso, mas algumas descobertas mirabolantes, algumas ideias muito fora da caixa. A gente, às vezes, até entende que haveria aquela ânsia de que as coisas deveriam se resolver, mas não se resolve nada, como você falou, sem a ciência, né? Então, tem que ter paciência também de ter os estudos, de aguardar esses estudos. Eu acredito que a gente... eu estou otimista com a questão da vacina também, eu acho que é quando, mas eu acredito também que esse quando não é para agora, porque existe toda a necessidade dos testes de eficácia, dos testes de segurança, de todo um processo que leva tempo. A gente precisa de uma vacina eficaz e segura, senão o tiro pode sair pela culatra, se a gente sair correndo, querendo achar alguma coisa com muita pressa. Então, assim, eu acho que reforço o que o Nelson falou da admiração que eu tenho profunda pelo pessoal que está na linha de frente, todos os profissionais, é incrível. Eu sinto falta de que aqui no Brasil realmente a gente não vê essas manifestações de apoio, né, aos profissionais de saúde, como se via na Itália, que na França, minha irmã mora em Paris, toda noite, às 18 horas, eles iam para a sacada das janelas aplaudir os profissionais de saúde. Infelizmente, aqui no Brasil, isso não aconteceu, né? Mas, de todo modo, a gente sabe que existe, por parte de muita gente, esse reconhecimento. E eu acho, assim, a palavra final, que a gente vai conviver com a Covid. Então, não há, da nossa parte, nenhum lugar vai desaparecer o Covid enquanto não tiver uma vacina. Na realidade, o tratamento, enfim, é tratamento, né? O que a gente espera é que tenha uma medida que impeça o Covid, né? Então, assim, é só com a vacina. E, na realidade, a gente vai ter que seguir tratando os nossos pacientes oncohematológicos. E eu acho que eu reforço a questão, mieloma em todas as situações, tanto a instituição quanto a conduta individual de cada médico deve ser individualizada em relação a cada paciente. A gente não vai poder estabelecer uma regra absoluta para todos, né? A gente vai ter que retomar, por exemplo, falando muito pouco, os estudos clínicos. A gente teve uma travada aí, mas está recomeçando, os estudos clínicos estão voltando, são fundamentais para o progresso do tratamento das doenças oncohematológicas. Então, a gente vai retomar uma situação de novo normal, sabendo que a gente vai conviver com a situação do Covid, infelizmente, por algum tempo, mas eu acho que a gente tem um futuro que vai vencer isso, e quando olhar para trás, a gente vai entender melhor. Meu Deus do céu, essa história da cloroquina não dá para ver. A gente vai ter muita coisa para contar no futuro, eu acho que é isso. Mas eu acho que a gente tem esperança que as coisas se melhorem e se resolvam. Obrigado mais uma vez pelo... Obrigada, senhor doutor. Doutor Fernando, por favor. Obrigado, Ângelo, Nelson. Na verdade, eu queria acrescentar ao que o Nelson disse, humildade, esperança, e eu acho que união entre as pessoas que trabalham, solidariedade entre essas pessoas. Tem uma palavra que chama resiliência, que eu não gosto muito, porque resiliência eu acho que não é uma coisa muito humana, eu tenho muita dificuldade, mas eu acho que a gente vai ter que ser humilde o suficiente para ser resiliente, para compreender que tem o tempo ainda é o tempo de enfrentar isso sem as armas todas, e nós pudermos passar por todo esse processo de maneira de pé e firmes, olhando um futuro melhor. Tá? Então, eu agradeço a oportunidade e de estar com dois grandes amigos e poder encontrá-los. Obrigado. Perfeito, doutores. Lembrar a todos que sempre procurar informações em locais
de confiança, né? Como o doutor disse, na época da gripe espanhola, a gente não tinha tanto fake news e tantos estudos, enfim. Então, recomendações na página da SBTMO, da BHH, do Covid Log, que hoje o doutor Nelson não falou, mas vou compartilhar aqui, que centra vários estudos, é uma ferramenta que tem sido muito importante também. Logo mais o Hematolog, que vai ser lançado também, uma outra ferramenta, né, doutor Nelson? Vocês encontram links nas nossas redes sociais, doutor. Olha, já que você fez o anúncio dos nossos comerciais, não é? Então, assim, realmente, eu acho que a gente está muito feliz com o resultado do Covid Log. Para vocês terem uma ideia, hoje já tem mais de 4.000 pessoas que entram no Covid Log regularmente. Então, a informação, todos os dias nós estamos colocando informação nova. O Covid Log surgiu quando nós estávamos fazendo o Hematolog. Ontem mesmo eu conversei com o Dante e conversei com a Aline da BHH e na verdade, sim, a gente pretende usar o Hematolog, que vai ser uma plataforma de informação de hematologia, discussão de casos, etc. e tal, como uma plataforma onde a gente todos possam, de alguma forma, interagir. Então, eu estou muito feliz com isso. Para aqueles que não entraram no Covid Log ainda, é www.covidlog.com.br e o Hematolog deve ser lançado logo após o Board Review, porque nós vamos colocar todas essas palestras do Board Review dentro do Hematolog como um início de material, né? E, obviamente, se a diretoria da SBTMO e a diretoria da BHH realmente concordarem, vai ser uma oportunidade também de reunir hematologistas do Brasil todo numa coisa que é legal, que vai ser legal. Lembrando a todos também que continuem participando das pesquisas que a SBTMO tem promovido, como essa última direcionada aos centros de TMO, para a gente conseguir traçar um panorama da realidade que vem sendo vivenciada por cada centro. Já está em fase de publicação, não é, doutor Fernando? Um primeiro trabalho com os primeiros dados que foram encaminhados, então é muito importante essa conexão, essa contribuição para a gente caminhar em convergência nesse momento. E no congresso da SBTMO, que nós teremos mesas que vão aprofundar nesse ponto das infecções no campo do TMO. Deixo aqui o convite para quem não é associado, para que se associe à SBTMO. Nós temos o caminho no site, temos descontos para participar de congressos, temos vários benefícios, então vale a pena entrar lá e verificar isso. E agradecer a presença de todos vocês e reiterar o nosso convite para o webinar da próxima semana. Em breve nós abriremos as inscrições, é só ficar atento nas redes sociais da sociedade e nos nossos informativos. Vou agradecendo a todos pela participação, pela presença, sobretudo dos nossos palestrantes, Dr. Nelson, Dr. Fernando, Dr. Maiolino, muito obrigado mais uma vez em nome da SBTMO a todos vocês. Em breve, inclusive, este webinar vai estar publicado no YouTube da sociedade. Então, se vocês têm pessoas que não puderam assistir porque estavam em plantão, ou mesmo não conseguiram estar conosco, compartilhem com eles depois, tá bem? Muito obrigada a todos, boa noite. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tudo bom. Pessoal. Tchau, tchau.